A saúde é o seu bem mais valioso. Depois que tudo passar, você fará novos planos. E para realizar todos, uma vida saudável é essencial, hoje e no futuro. Por isso, o Apvida vai estar ao seu lado sempre. Ei você, leitor, leitora do Portal da Holanda, eu sou Humberto Amorim e eu estou aqui de volta para a gente conversar através da coluna Cá Entre Nós. É o seguinte, eu quero começar a nossa coluna de hoje fazendo uma pergunta. A pergunta é a seguinte: você sabe que ao chamar as outras pessoas por certas palavras pode doer mais do que uma chicotada? Dá para você entender essa pergunta? É o seguinte, por exemplo, um apelido. Tem certas pessoas que não admitem de forma alguma, elas se aborrecem, elas reagem até com uma certa violência ao serem chamadas por um apelido que ela não gosta. E o pior é que dizem por aí que quanto mais você luta contra o apelido, mais ele pega, né? Isso aí pode também ser um problema. Mas também serve para ilustrar o que eu vou falar para vocês hoje. Eu vou falar hoje sobre estrabismo, ou então, como dizem por aí, de uma forma, eu acho que a forma mais amena de se falar sobre estrabismo é quando dizem, a pessoa tem o olho torto, né? Quando os olhos estão desalinhados. Um olho olha para a esquerda e o outro olha para frente, ou olha para a direita, o outro olha para frente. Quer dizer, o olho está desalinhado, né? Os olhos estão desalinhados. E imaginem alguém chamar uma pessoa estrábica de vesgo. Você nem imagina que isso acontece, como dói para a pessoa que nasceu assim. Ela nasceu com esse problema. É um problema, né? Um problema físico. Ou então chamar essa pessoa de zarolho. Você não imagina como dói chamar uma pessoa que nasceu com esse tipo de problema, você chamar por essas duas palavras. Então, desde já, eu quero pedir a todos vocês, não façam isso. Não chamem essas pessoas usando palavras como essas duas que eu acabei de mencionar. Sabe por quê? A pessoa que é estrábica, ela convive todas as horas, todos os dias da sua vida com uma grande luta para manter a autoestima. A possibilidade da autoestima de uma pessoa estrábica descer de repente, né, vir abaixo, é muito maior do que a minha, a sua capacidade de não deixar que isso aconteça. Então, por causa disso, porque é um distúrbio, né? É um defeito visual que afeta a autoestima, eu fui falar com um especialista. Então, eu conversei com o Dr. Tiago Russo, um renomado e jovem oftalmologista amazonense, que ele é graduado em medicina pela Universidade Federal do Amazonas e com especialização em oftalmologia pelo Hospital Beneficente Portuguesa de São Paulo. E ele atua na oftalmologia geral, cirurgia de catarata, retina e vítreo, né? E ele me falou o seguinte: Humberto, você tem toda a razão, a autoestima dessas pessoas pode ser facilmente abalada, se chamadas, né,
ainda mais de uma forma assim, de gozação, de pejorativa. Então, é bom que você diga para os seus leitores, lá no Portal da Holanda, me disse o doutor Russo, ele disse que existem mais de 3 milhões de pessoas estrábicas no Brasil. E um dado que a gente tem que levar em consideração é o seguinte: todos os dias esse número aumenta. É o seguinte, agora eu vou falar para as mães de primeira viagem. Toda vez que o bebê nasce, o bebê nasce estrábico, com um desequilíbrio na vista, que logo, com o passar do tempo, vem o equilíbrio. Quer ver? Dá uma olhada num bebê bem novinho e a gente percebe que o olhar dele é assim meio, né, um para lá e outro para cá, não é? Pois bem, mas se depois de um certo tempo os olhos não ficarem alinhados, então imediatamente você tem que consultar primeiro o pediatra, né, que vai encaminhar você imediatamente para um oftalmologista para que precocemente possa haver uma intervenção. Ok? Agora, falando nos adultos, todo estrábico, ele vira, e isso foi uma grande amiga minha que me disse, e depois um amigo dela e outra amiga dela me ligaram, porque souberam que eu ia abordar esse assunto, e me disseram o seguinte: Humberto, primeiro foi ela que me disse, ela me disse: Humberto, não menciona o meu nome. Tá bom, não vou mencionar o nome dela. E a segunda coisa foi: os estrábicos são escravos dos óculos escuros. É muito difícil um estrábico, por exemplo, tirar uma foto ou andar por aí sem os óculos escuros. Porque, notaram? E porque o fato deles terem os olhos desalinhados afeta muito a autoestima deles. Uma outra coisa sobre os estrábicos que incomoda muito, isso foi um amigo dela que me disse, é que ele está conversando com as pessoas e ele está sempre preocupado, porque ele sabe que tem um olho olhando na direção da pessoa e o outro para o outro lado, e a pessoa, o interlocutor, está sempre olhando só para aquele olho que está apontado, né, para a face dela ou dele, e eles têm consciência disso. E isso tensiona a comunicação, entenderam? Bater uma foto, por exemplo, né? É terrível para eles bater uma foto. Me disse a amiga dela, porque na hora que bate a foto, na hora que vão bater a foto do grupo, ela geralmente se afasta, inventa uma desculpa e vai para lá. Tudo isso porque ela acha que vai ser alvo de gozação, olha só os olhos dela. Então, gente, a gente precisa ter muito tato, porque é um assunto sensível, e tratar essas pessoas com muito carinho e muita compreensão, sem brincadeiras, sem gozação, porque elas não merecem isso, elas nasceram assim. Então, para o adulto, o Dr. Tiago Russo disse que a intervenção cirúrgica, né, pode ser feita, pode ser corrigida, e ele disse o seguinte: o tamanho do desvio é que determina se os músculos de apenas um ou os 2 olhos devem ser operados, né? Então, ele disse o seguinte, que a melhor coisa que os pais do bebê, que depois de 1 ano de idade, já quase 2 anos, e os olhos não alinharam, levar imediatamente para o pediatra, que com certeza o pediatra vai encaminhar para o oftalmologista. E a mesma coisa os adultos. Pare de sofrer, né? Deixe de estar algemado aos óculos escuros e se preocupando com o que as pessoas lhe chamam na sua ausência. Vá a um médico, né? Porque, como me disse o especialista Tiago Russo, sim, tem cura, né? O estrabismo é curável através de uma intervenção cirúrgica. Então tem uma maneira de tirar você dessa situação.
tá bem? Então, eu abordei esse assunto a pedido da minha amiga, porque ela disse que ninguém fala sobre o estrabismo. Aí eu vou e descubro que milhões de pessoas têm esse problema. Então, o que nós precisamos é muita compreensão. Para terminar, quero dizer que algumas das causas do estrabismo são o AVC, a paralisia cerebral, a genética, né? Por exemplo, síndrome de Down. Geralmente as crianças com síndrome de Down, eles têm os olhos estrábicos. E são distúrbios oculares, a catarata congênita causa isso, e também infecções como a meningite e a encefalite, a tireoide, a diabetes e hereditariedade. São os fatores, as causas do estrabismo, tá bom? Então você já sabe agora que a pessoa não é estrábica porque quer, é porque nasceu assim, ou então teve uma causa durante o percurso da sua vida, até você conhecê-la. Vamos respeitar essas pessoas e vamos amá-las como elas são, sem apelidos e sem brincadeiras. Não cabe. Até a próxima. A saúde é o seu bem mais valioso. Depois que tudo passar, você fará novos planos. E para realizar todos, uma vida saudável é essencial, hoje e no futuro. Por isso, o Apvida vai estar ao seu lado sempre.